Olá, Sensorial FM! Voltamos com o quarto bloco do programa Quebrando os Mitos na Umbanda. É isso aí, pessoal, entrevista maravilhosa e bem polêmica. Eu tô até enrolando a língua, Marcelo. É isso aí, pessoal. Marcelo, quero fazer uma pergunta para você, que eu acho que isso é a dúvida de muita gente. Não sei nem se a gente expressaria isso como mito, acho que seria mais dúvida mesmo. E eu acredito que com a sua carga de conhecimento que você tem, você possa dar uma explicação técnica que todos possam entender sobre isso. E eu te faço a pergunta, meu baiano, seu Zé dos Búzios, ele realmente é um baiano? Entendeu? É o baiano que veio da Bahia? Se for, por que não existe o cearense? Por que não existe a linha do cearense? Por que não existe a linha do mineiro? Por que não existe a linha do cuiabano? E por aí vai. Por que não existe a linha do Paraíba? É aí que tá. Essa é uma dúvida de todos. O baiano é realmente baiano? O baiano ele vem da Bahia? Me fala um pouco sobre essa linha de baiano. Como é que funciona isso? Bom, assim como os arquétipos, as roupagens fluídicas, né? A maneira com que o espírito se apresenta não seria diferente com a linha dos baianos. Certo. A linha dos baianos, ela também foi marginalizada durante muitos anos por muitos terreiros de Umbanda. Certo. Não era uma linha muito aceita. Não era muito aceita, era até considerado espíritos zombeteiros, pela maneira com que eles se apresentavam e tudo mais. A gente tem aí relatos dos mais antigos e até as restrições que eles colocavam em cima dessa corrente, que pertence ao universo da Umbanda. Certo. A Umbanda não está estática, é como eu sempre digo, ela não é uma religião que vai ficar sempre com as mesmas configurações. Regionalismo na Umbanda não existe. Senão a gente vai chegar e vai ficar naquela mesma confusão. Se tem baiano, será que amanhã vai aparecer a linha dos gaúchos? A linha dos cearenses? Os paraibanos, né? Ou qualquer coisa parecida? Ia ser engraçado ter uma linha de paraibano, né? Aí Ia resolver só, tudo na pecheira. Quantos estados tem o Brasil? Imagina só uma linha para cada estado. São 27, teríamos, né? 27 linhas a mais para trabalhar na Umbanda, né? Então, não é bem a origem dessa falange, ela surge, isso embasado nos estudos que os espíritos ligados às baías, assim como a Baía da Guanabara, espíritos que estão ligados às baías, não a Baía da Bahia, o estado da Bahia. Não o estado. Eles começaram a montar. E sim, meio que ali a beira-mar, ali as baías à beira-mar. São entidades que como a Bahia tem toda essa força mística, né? A Bahia também teria que montar, evidentemente, as suas falanges, as suas correntes espirituais de tantas entidades que estão ligadas àquele universo. Assim como ocorre com a linha dos baianos. Muitos são juremeiros, são espíritos ligados ao culto de nação, que desencarnaram e também foram trazer o seu conhecimento. Catimbó. Então toda essa falange de espíritos começou a se manifestar dessa maneira. E montando a corrente dos baianos, que foi surgindo e foi se tornando respeitável, e hoje nós temos vários terreiros onde os baianos são os guias de comando, né? A maneira, o arquétipo, a forma de se manifestar vai sempre ter aquele sotaque na maioria, mas não necessariamente, assim como eu falei que nem todo preto velho ele é um escravo que sofreu na senzala com a sua discriminação. O baiano, nem todo o baiano vai ser baiano da Bahia. Baiano da Bahia, do estado da Bahia, sotero napolitano ou qualquer coisa assim, né? Como a Umbanda não está estática, ela vai
sofrer, ou melhor, sofrer não, ela vai seguir na sua evolução. E vão surgir, evidentemente, outras linhas, né? A gente vai perceber isso. Como alguns terreiros mais antigos, ultimamente a gente não tem visto muito a manifestação dos mineiros também. Já ouvi falar. Eu também, a gente já viu muitas, eu mesmo já ouvi muitas pessoas falarem sobre os mineiros. Eu já ouvi falar dos mineiros, já ouvi falar que era uma linha, ele levava bem o trejeito caipira, assim, eles eram todos muito humildes. E também já ouvi falar uma linha da Atlântida, que eles trabalham muito com cura. Isso tem um terreiro, se eu não me engano, fica em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, que trabalha com essa linha da Atlântida, e eles fazem um trabalho maravilhoso de cura, entendeu? Linha da Atlântida mesmo, lá daquela coisa do passado e tal, e é muito legal o trabalho deles. E é uma coisa que não está inteirada na nossa Umbanda hoje. O pessoal não tem conhecimento disso. Então, é onde eu sempre falo, né, Marcelo? Abre a mente que tem muito mais coisa no astral vindo aí pra gente, que tá começando a ser passado vários mistérios novos, que o pessoal pode levar um choque e falar, nossa, como é que pode isso estar acontecendo? É como não existe regionalismo, assim como não existe profissão também ligada. Ah, mas tem o boiadeiro. O boiadeiro é uma profissão. Existe o boiadeiro que vive da profissão de boiadeiro. Então amanhã vai aparecer o quê? A linha dos ferramenteiros, a linha do metalúrgico. As pessoas não, ficam do metalúrgico muito... não, Marcelo, porque de repente o Lula, depois que ele pode desencarnar, né, ele vai desencadear a Umbanda. Então, a conotação que a gente tem que entender, que é o que a gente está falando aqui sobre estudo, para o cara entender as bases de tudo isso, é que os mineiros que se manifestavam nessas correntes são espíritos ligados às minas de ouro, os espíritos que eram ligados a essas correntes. E não ao estado de Minas Gerais. Não ao estado de Minas Gerais. Certo. Então a gente tem que entender esses lados também. O astral, ele traz essas formas de se manifestar e a gente vai absorvendo a luz e a qualidade que eles trazem do conhecimento para nós, né? O ensinamento, o aprendizado e porque as entidades, os espíritos, eles na espiritualidade, eles ficam próximos um do outro de acordo com a afinidade. Então, assim, a Umbanda é a mesma coisa. Então, os afins se atraem. Não é que nem a física, que os opostos se atraem, né? É diferente. É os afins. Então, eles se afinizam, montam as suas falanges, né? E vão se manifestando. Assim como a gente já ouviu falar da linha dos piratas, que acabam sendo mais próximas da linha que nós temos dos marinheiros. Então, a Umbanda ela vai continuar, ela não está estático, vão surgir outras linhas e não se assustem, porque evolução. É possível sim. Tem muito mistério que a gente não conhece. Eu sempre digo, a base, tem muito portal aí sendo aberto aí para vir ajudar a gente aqui nessa terra bagunçada que a gente está vivendo no momento, né, meu amigo? O nosso principal ancestral é o caboclo. Ele é o ancestral brasileiro. Pai da Umbanda. Pai da Umbanda. Ele é o mais antigo. Então, eles vão continuar sendo os pais, os chefes. Nós vamos ter, como eu sempre digo, né? 7 linhas de Umbanda. 5 das 7 linhas da Umbanda estão regidas por caboclo. Aí você vai ter a linha das almas, como eu falei, o Baloaê e Orimar, que é a outra linha, e a linha de Cosme Damião, Iori ou Criança. São as outras 2 linhas que não são regidas por caboclo. O resto das outras 5 é caboclo. Então, caboclos são os caras. É isso aí. Muito bom, Marcelo. Muito boa explicação. Irmão, aguenta mais um pouquinho que eu volto já com o último bloco do programa Quebrando os Mitos na Umbanda. Pessoal, estamos quebrando o mito que ninguém fala, hein?
vamos prestar atenção, porque isso daqui é ensinamento, é aprendizado. E como bom bandista, temos que estudar mais, temos que entender mais e temos que adquirir cada vez mais conhecimento para não haver balela nos nossos trabalhos. É isso aí, pessoal. Aguenta aí que eu volto já já.